Olá pessoal, vamos para mais uma questão aqui de análise combinatória, tá? Então o que essa questão diz? Com as raízes da equação x à quarta menos 4x à terceira mais 5x ao quadrado menos 2x igual a zero, formam-se k números de 4 algarismos, então k vale. Então é o seguinte, temos aí uma equação de quarto grau, tá? Vou reescrever ela aqui, x à quarta menos 4x à terceira mais 5x ao quadrado menos 2x igual a zero. Então inicialmente note o seguinte, a gente aqui pode colocar o x em evidência, né? Então colocando x em evidência nós temos o seguinte, então nós vamos dividir cada fator desses aqui por x. Dividindo x à quarta por x obtemos x à terceira menos, dividindo 4x à terceira por x temos 4x ao quadrado mais, dividindo 5x ao quadrado por x, obtemos 5x. E aqui, dividindo 2x por x, obtemos o 2, igual a zero. Bom, o que acontece? Por que isso aqui foi uma coisa boa? Porque aqui eu tenho um produto de duas coisas dando igual a zero, né? Eu tenho um produto aqui do x, multiplicado por tudo isso aqui, e esse produto é igual a zero. Então, um desses fatores tem que ser igual a zero. Daí a gente vai tirar o seguinte, x é igual a zero, ou o segundo fator, que é x à terceira, menos 4x ao quadrado, mais 5x, menos 2 é igual a zero. Daqui, apenas com essa observação, já tem uma raiz da nossa equação original, que é aquela que tem grau 4, né? Essa equação aqui, tá? Então aqui eu já tenho uma raiz. Então agora basta que eu determine as raízes dessa equação de terceiro grau aqui. Bom, como o problema fala que com as raízes da equação formam-se k números de 4 algarismos, o que a gente pode pensar? Bom, se ele vai formar números de 4 algarismos, então as raízes dessa equação tem que ser pelo menos números positivos, né? Ou então não negativos, né? Porque pode ser o zero, uma das raízes, né? Aqui no caso dessa equação de terceiro grau, o zero não vai ser raiz, né? De cara, porque se você trocar o x por zero, vai zerar esse termo, esse, mas vai ficar o menos 2 aqui, tá? Então as raízes tem que ser inteiras e positivas. Então, um bom resultado, tá? Garante isso, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes para não fugir aqui do tema da análise combinatória, é que quando uma equação de qualquer grau, tá? Ela tem raiz inteira, essa raiz ela tem que ser um divisor do seu termo independente, tá? Como nós estamos interessados em raízes positivas, quem são os divisores positivos do menos 2? Então, os divisores positivos do menos 2 são o 1 e o 2. Então, nós vamos testar esses valores aqui na equação, tá? Então, o que acontece nessa equação se a gente trocar o x por 1? Então, se a gente trocar o x por 1, isso implica que x à terceira, a expressão, né? Menos 4x ao quadrado, mais 5x menos 2, vai ser igual a quê? Ora, isso vai ser igual a 1 à terceira, menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, menos 2. Mas isso aqui vai ser igual a quê? 1 à terceira é 1, menos 1 ao quadrado é 1 vezes 4 é 4, mais 5 vezes 1 é 5, menos 2. Então isso aqui vai ficar o seguinte, 1 menos 4 é menos 3, mais 5 menos 2 é 3. Percebe-se aqui que o resultado final é zero, né? Então se a expressão zerou, né, quando eu troquei o x por 1, isso quer dizer que x igual a 1 é sim uma raiz dessa equação. Agora vamos testar o x igual a 2, tá? Então vamos lá. Então aqui vamos testar o x igual a 2 aqui mais adiante. Para x igual a 2, o que acontece com a expressão x à terceira, menos 4x ao quadrado, mais 5x, menos 2. Então isso aqui vai ser igual a 2 à terceira, menos 4 vezes 2 ao quadrado,
mais 5 vezes 2 menos 2. Então vamos calcular o valor da expressão. 2 à terceira é 8. 2 ao quadrado é 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 2 é 10 menos 2. Então note o seguinte, ó. 8 menos 16 dá menos 8, né? Subtrai e dá o sinal do maior. Mais 10 menos 2 dá 8. Acontece que 8 menos 8 é 0. Então novamente eu tenho aqui uma raiz da equação. Então eu descobri que x igual a 2 é uma raiz, x igual a 1 também é uma raiz. E eu já sabia que x igual a 0 é uma raiz dessa equação inicial aqui, né? Que é x à quarta, menos 4x à terceira, mais 5x ao quadrado, menos 2x igual a 0. Mas aí o que que acontece? Se essa equação aqui é de quarto grau, então eu tenho que ter 4 raízes. Eu encontrei 3, né? Que foram 0, 1 e 2. Então, vamos lá. Será que a quarta raiz é negativa? Ou a equação tem uma raiz dupla? Então, o que que a gente pode pensar, né? A gente pode tomar essa expressão aqui, né? E dividir por x menos uma das raízes, x menos a outra raiz, tá? Então, o que que acontece? Como eu descobri que 3 raízes são as seguintes: x' igual a 0, x duas linhas igual a 1 e x 3 linhas, tá? Igual a 2, né? Então eu estou atrás de saber que quarta raiz é essa, né? Que seria o x 4 linhas. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode tomar o produto x menos x' multiplicado por x menos x duas linhas multiplicado por x menos x 3 linhas. Então esse produto aqui vai ser x menos 0 multiplicado por x menos 1 multiplicado por x menos 2. Então isso vai ser igual a quê no final, tá? Então isso vai ser igual a x, né? X menos 0. Aqui eu vou distribuir o x menos 1 pelo x menos 2. Então vai ficar o seguinte: x multiplicado por x multiplicado por 2, não esquecendo do sinal. X vezes x é x ao quadrado, mais com menos é menos. X vezes 2 é 2x. Agora eu vou distribuir aqui o 1, né? Então, menos com mais é menos. 1 vezes x é x. Menos com menos é mais. 1 vezes 2 é 2. Então, eu vou fechar aqui o parênteses, né? Então, vai ficar x que multiplica. Vamos reduzir aqui os termos, que dá para reduzir. X ao quadrado, menos 2x menos x, isso é menos 3x, mais 2. Bom, falta ainda a gente distribuir aqui o x, né? Então, vamos fazer aqui a distribuição do x por cada fator desses aqui, tá? X vezes x ao quadrado vai ficar x à terceira, menos 3x vezes x, 3x ao quadrado, mais 2x. Então, note o seguinte: para que eu estou fazendo tudo isso aqui? O que vai acontecer agora? Nós vamos tomar, né, aquela expressão de quarto grau e vamos dividir por isso aqui. Na hora que a gente dividir, a gente vai obter um quociente, né, um polinômio do quociente, e vai saber qual é essa quarta raiz. Então, o que nós temos que fazer? Vamos tomar aqui a nossa equação de quarto grau, né? Que é essa: x à quarta menos 4x à terceira mais 5x ao quadrado menos 2x, né? Vamos tomar essa expressão, na verdade, e vamos dividir por aquela que nós obtivemos lá no final. Então vamos lá, vamos dividir por x à terceira menos 3x ao quadrado mais 2x. Então, quando a gente tomar x à quarta e dividir por x à terceira, nós temos que obter x. Multiplica aqui, mais com mais é mais, e leva para cá com sinal negativo. X vezes x à terceira é x à quarta. Mais com menos é menos, leva para cá com sinal contrário. X vezes 3x ao quadrado, isso é 3x à terceira. Mais com mais é mais, leva para cá o sinal contrário. X vezes 2x é 2x ao quadrado, tá? Aqui vamos lá.
Vamos somar aqui, tá? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai cancelar aqui o x à quarta menos x à quarta. Vamos reduzir aqui, menos 4x à terceira mais 3x à terceira. Então isso é menos x à terceira. 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado, isso dá mais 3x ao quadrado. E o menos 2x a gente baixa aqui. Bom, perceba que esse termo é muito parecido com esse. Então aqui no quociente, se a gente colocar menos 1, né, o que vai acontecer? Menos com mais é menos, vai para cá o sinal contrário. 1 vezes x3 é x3. Menos com menos é mais, vai para cá menos. 1 vezes 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. Menos com mais é menos, vai para cá mais. 1 vezes 2x é 2x. Novamente aqui nós vamos só um traçozinho aqui, somar, né? Então a gente vai cancelar aqui x3 menos x3 que é 0. 3x2 menos 3x2 também cancela. Menos 2x mais 2x cancela. E o resto é 0. Então de fato o resto tem que ser 0. Porque aqui, ó, nós dividimos ele por fatores, né? Nós dividimos esse polinômio por fatores dele aqui, tá? Sabíamos que as raízes eram 0, 1 e 2. Então note que o quociente é x menos 1. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que esse polinômio, isso aí é um polinômio, tá? X à quarta menos 4x à terceira mais 5x ao quadrado menos 2x, ele pode ser escrito da seguinte maneira: x à terceira menos 3x ao quadrado mais 2x multiplicado pelo quociente, que é x menos 1. Mais do que isso, né? Originalmente, esse trinômio aqui veio de onde? Veio de x menos 0 multiplicado por x menos 1 multiplicado por x menos 2. E aqui na frente nós temos x menos 1, tá? Então isso quer dizer que 1 é uma raiz dupla, né, do polinômio, né? Sendo a raiz dupla da equação de quarto grau. Então, ou seja, isso aqui pode ser escrito como x menos 0, simplesmente x, que multiplica x menos 1 ao quadrado, né? X menos 1 ao quadrado, que multiplica x menos 2. Então a gente acabou descobrindo assim que 1 é raiz dupla, ou seja, a quarta raiz também é 1, tá? Então nós descobrimos assim que a quarta raiz aqui do polinômio, né, da equação de quarto grau, fiz 4 linhas, digamos assim, também é igual a 1. Ou seja, voltando ao problema aqui, tá? O que ele dizia, né? Com as raízes dessa equação formam-se k números de 4 algarismos. Então k vale. Ou seja, você tem que considerar as 4 raízes, né? E aí as raízes que a gente obteve foram quais? Raízes. Então, 0, 1 de novo e 2, né? E aí ele pretende formar números de 4 algarismos, né? Com esses valores aí, certo? Então o que vai acontecer? Então, a gente vai ter aqui 4 etapas. E aí o que acontece? Bom, para esse primeiro dígito aqui eu vou ter quantas opções? 2, né? Eu posso usar 1 ou 2. Então, aqui 2 possibilidades. Para esse aqui eu vou ter 3 possibilidades, que pode ser 0, 1 ou 2. Então aqui eu vou ter 3 possibilidades. Aqui 0, 1 ou 2, 3 possibilidades de novo. E aqui 0, 1 ou 2, 3 possibilidades de novo. Aplico aqui o princípio multiplicativo. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 54. Ou se você preferir, 3 vezes 3, 9 vezes 3 é 27, né? 27 vezes 2 é igual a 54. Então eu consigo formar 54 números com as raízes, certo? Da equação do quarto grau. Observe que eu não estou muito preocupado em que ele utiliza o 0, 2 1s e o 2, né? A questão não é essa. Até porque a gente não precisa se preocupar com isso, porque ele fala aqui simplesmente que ele vai tomar as raízes e formar números, né? E pergunta quantos números dá para formar.
Então a resposta da questão encontra-se aqui no item B, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Essa questão envolvia um pouco mais de conhecimento, né? Não só de análise combinatória, mas também de polinômios, né? Então a gente viu como você fazer aqui a divisão de polinômios quase no finalzinho. E nós vimos também o seguinte, existe um resultado, tá? Que garante isso aqui. Eu não entrei em muitos detalhes para não fugir muito da análise combinatória, mas saibam disso. Se você se deparar com a equação de terceiro grau que você tem que resolver, quarto grau, quinto, né, um grau maior do que 2, pense sempre nisso. Se ela tiver raízes inteiras, essas raízes inteiras devem ser divisores do termo independente, tá? Esse resultado ajuda muito, certo? Esse resultado para nós aqui foi primordial para a gente conseguir resolver a questão, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.